Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube, o canal do professor Capuzzi, que se dedica inteiramente a resolver questões das provas da Ordem dos Advogados do Brasil, notadamente nesses primeiros vídeos que estou produzindo, estou me dedicando exclusivamente às peças práticas. Hoje vou solucionar o exame número 8, a OAB 8, o oitavo exame da Ordem dos Advogados do Brasil, realizado pela FGV. Este exame ele exigiu do candidato que fosse elaborada uma peça de embargos à execução. A OAB também aceitou a peça de embargos de terceiro, contudo, como eu já gravei um vídeo, nós já temos aqui no canal, está no descritivo aqui do vídeo, um vídeo sobre embargos de terceiro. Nesta oportunidade eu vou resolver este problema considerando o gabarito que a OAB disponibilizou de embargos à execução previsto lá no artigo 880 da Consolidação das Leis do Trabalho. Nós vamos seguir a sistemática comum, eu vou ler aqui na tela o problema, você vai ler na sua casa aí, o problema está também aqui na descrição do vídeo, é só clicar, você tem acesso ao PDF, tem também acesso ao gabarito e ao modelo dessa peça, ok? Vamos lá então, OAB 8. Rômulo Delgado Silva, brasileiro, viúvo, empresário, portador, etc., da identidade tal, CPF tal, domiciliado na Avenida Bras Montes, Boa Vista, Roraima, etc., em entrevista com o seu advogado, declara que foi sócio da pessoa jurídica Delgado Jornais e Revistas Limitada. Então vamos começar a anotar. Rômulo Delgado Silva. Perfeito. Toda a qualificação, evidentemente, eu não vou constar aqui no nosso quadro para não tomarmos tempo, mas é importante que você conste essas informações na sua peça de embargos à execução, como está descrita aqui no modelo que você tem acesso, como já disse. Então, ele foi sócio da pessoa jurídica Delgado Jornais e Revistas Limitado. Limitado. Então, sócio, pessoa jurídica. Opa, esse J aqui tá meio falho. Pessoa jurídica, jornais e revistas limitada. Perfeito. Tendo se retirado há 2 anos e 8 meses da empresa. Portanto, nós vamos partir da ideia daquele sócio retirante que tem previsão lá no artigo 10 da CLT. Vamos lá. Sócio retirante, 2 anos e 8 meses. Ok. Ele se retirou da sociedade há 2 anos e 8 meses. Perfeito. Vamos lá. Foi surpreendido com a visita de um oficial de justiça em sua residência. Ok. Da primeira vez, o oficial o citou para pagamento de uma dívida trabalhista de 150 mil reais. Então vamos lá. 150k citado por oficial de justiça. Perfeito. Oriunda da 50ª Vara do Trabalho de Roraima no processo X. Então, esta dívida de 150 mil tem origem em um processo trabalhista, não vou anotar aqui o número, oriundo da 50 Vara do Trabalho de Roraima. Vamos lá, no processo tal. E em seguida, 48 horas depois, retornou e penhorou o imóvel em que reside, avaliando-o pelo valor de mercado em 180 mil reais. Perfeito, então vamos colocar aqui 48 horas após a citação, o oficial de justiça compareceu e penhorou o imóvel em que o nosso grande Rômulo reside, avaliando este imóvel no valor de 180 mil reais. 180k e a dívida 150 mil reais.
que tem apenas esse imóvel, no qual reside com sua filha, já que viúvo, que o oficial de justiça informou que há uma execução movida pela ex-empregada Sônia Cristina de Almeida contra a empresa que, por não ter adimplido a dívida, gerou o direcionamento da execução contra os sócios. Então vamos anotar aqui, ó. Veja, este imóvel é o único que o Rômulo possui, único imóvel, perfeito? Único imóvel que reside com a filha, já que ele é viúvo. Ademais, temos que esta dívida, ela é oriunda, vamos lá, de uma execução movida por uma ex-empregada que processou a empresa Jornais Limitada, e esta demanda gerou o redirecionamento ou direcionamento da execução contra os sócios, tá? Então, vou colocar aqui direcionamento da execução contra os sócios. Bem, é inegável, até pela narrativa do próprio Rômulo, que ele era sócio da empresa. Perfeito? Então, a priori, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, respondendo subsidiariamente. Vamos lá. Que foi ao fórum e fotocopiou todo o processo, agora entregue ao advogado. Evidente, hoje, minha gente, nós vemos essa situação de forma muito excepcional, tendo em vista que os processos eles são totalmente digitalizados, né? Ou melhor, totalmente digitais, melhor dizendo. Fotocopiou todo o processo, agora entregue ao advogado, que nas contas homologadas, sem que a parte contrária tivesse vista, foi verificado que a correção monetária foi calculada considerando o mês da prestação dos serviços. Então, perceba que é uma informação importante que nós temos numa súmula do TST. Correção monetária calculada. Aqui nós temos considerando o mês da prestação do serviço. Mês, prestação dos serviços. Perfeito? Vamos lá. Ainda que a sentença fosse omissa a respeito. Isso aqui não interessa. Que ao retornar para penhorar o imóvel, então, nesta oportunidade aqui, o oficial informou que a dívida havia aumentado em 10%, porque o juiz aplicou a multa prevista no artigo 475J do CPC. Vou explicar. Então, vamos colocar aqui 10% multa 475J do CPC. Diante do exposto, elabore a medida judicial adequada para a defesa dos interesses do entrevistado. O entrevistado é o Rômulo, perfeito? Que ele procurou você enquanto advogado, enquanto advogada, sem criar dados ou fatos não informados. Ok, vamos lá, vamos trocar aqui a caneta azul, uma caneta vermelha, vamos dar um time. E vamos para o nosso glorioso gabarito. Isso, vamos lá. Beleza. Essa peça, minha gente, ela é simples, tá? Ela não é difícil de ser solucionada. Ela tem pequenos pontos que chamam a atenção e, especialmente na data que estamos gravando, hoje, julho de 2024, essa peça ela deve ser atualizada, especialmente com relação ao conteúdo do sócio retirante, bem, com relação à questão do 475J. Dois pontos que hoje estão desatualizados, basicamente, nesta peça. E por quê? Hoje temos a previsão da questão da não responsabilidade do sócio retirante,
prevista na CLT. O gabarito da Ordem dos Advogados traz a menção explícita ao CPC. Né? Essa prova ela foi realizada antes de 2017, portanto, antes da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista que consagrou essa previsão do sócio retirante. E também a questão do 475J do CPC, que esse 475J não existe mais. E por quê? Era referente ao CPC, ao Código de Processo Civil de 73. Hoje nós temos o 523, salvo engano, que prevê essa multa. Então, ao invés de falarmos sobre o 475J, falaremos do 525, parágrafo 1º, que nós vamos abordar aqui. Vamos lá, então, feitas essas digressões, podemos falar sobre embargos à execução. Então, podemos falar sobre embargos à execução, podemos falar também em embargos do devedor. Mais que isso, a OAB fala também aqui em embargos à penhora, embora haja uma certa divisão na doutrina, uma certa cisânia acerca do cabimento desses embargos autônomos, né, com relação à penhora, a OAB aqui admite, então, embargos à execução, embargos do devedor e embargos ou embargos à penhora. Qualquer uma dessas denominações, qualquer uma, perdão, dessas nomenclaturas, a OAB concederia o ponto a você. Importante que no descritivo inicial, logo na qualificação, na peça que você vai, e tratando de embargos, é oposição, você vai opor os embargos, tem que citar o 884 da CLT. Importante essa previsão, eu vou pedir para que o Vitor vá lá no artigo, o 884 da CLT diz: garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, né? Cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Vamos entender então aqui. O executado, no caso, é o próprio Rômulo. E esse prazo de 5 dias para apresentação, eu gosto do verbo opor, né? Então, opor embargos à execução, esse prazo de 5 dias, ele é contado a partir da penhora. Veja aqui, garantida a execução ou penhorados os bens. O bem foi penhorado, o imóvel do Rômulo. Portanto, 5 dias para a oposição de embargos à execução. Perfeito? Vamos lá, Vitor, no gabarito perfeito aí. Importante, então, você indicar o 884 logo na qualificação, logo após a qualificação do executado, né? A base legal que você utiliza para utilizar esse instrumento que é os embargos. Tudo bem? Importante também o endereçamento. 50ª Vara do Trabalho de Boa Vista, Roraima. Perfeito? Eu coloquei aqui Vara do Trabalho, não é de Roraima, é de Boa Vista, evidentemente, o estado de Roraima. Tá bom? Pequenas digressões que aqui, para a explicação inicial, não tem nenhum problema, você tem acesso ao material e ao modelo, tá bom? Mais que isso, com indicação do processo e qualificação do embargante. Veja, o executado é o Rômulo, ele sendo executado, naturalmente ele é o embargante, aquele que vai, à luz da CLT, apresentar os embargos ou opor os embargos. Então, o embargante é o próprio Rômulo. Importante você identificar essa situação. Bom, vamos lá. Mais que isso, tenho que abordar aqui o embargante, a questão do sócio retirante. O embargante, nós vamos abordar a questão da ilegitimidade, para que ele figure ou não no polo passivo dessa execução. Enquanto embargante e sócio retirante desta sociedade, da Jornais e Revistas Limitada, tomando em conta aquilo que prevê o artigo 10A da CLT, e eu vou pedir para que o Vitor, por favor, vá no artigo, isso. Tomando em conta aquilo que diz o artigo 10A, inciso 3 da CLT, você consegue ter uma noção melhor acerca da ilegitimidade
do Rômulo, deste embargante que se considera como sócio retirante. Veja só, o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade. Subsidiariamente e secundariamente. Primeiro responde jornais e revistas limitadas e depois nós teremos o direcionamento da execução em face do Rômulo. Aqui o problema é importante dizer de antemão que ele não trata a respeito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que também teve previsão a partir da reforma trabalhista de 2017. Ele não fala nada sobre se houve desconsideração, ou, perdão, se houve a instauração de incidente ou não, né? Evidentemente, a reforma trabalhista não havia a legislação 13.467 não havia sido editada ainda, portanto, esse problema não faz menção acerca desse incidente em si. Tudo bem? Vamos lá. Sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. Período em que figurou como sócio. Somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. E aqui é importante a gente fazer a seguinte digressão. Veja, ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. O que é averbada a modificação do contrato? É a data da saída, basicamente, para você entender de forma clara. É a data da saída do Rômulo da sociedade. Você me pergunta, professor, aqui não temos a data do ajuizamento da ação. É verdade, nós não temos. Mas nem que nós tivermos ou tivéssemos essa data, para fins de legitimidade do Rômulo, essa data de ajuizamento da ação não faz sentido. O que faz sentido é a data em que o Rômulo foi incluído como devedor. Ou a data em que o Rômulo ou a data em que houve o direcionamento da execução contra a pessoa do Rômulo. E presume-se que, a partir do momento em que ele procurou o advogado, ele foi se submeter a essa entrevista com o advogado, é que houve o direcionamento da execução contra ele. E o problema diz, ele se retirou da sociedade há 2 anos e 8 meses. Então, veja, essa ação, entre aspas, aqui contra o Rômulo foi ajuizada agora. Ele se retirou há 2 anos e 8 meses. De modo que, veja, aqui o 10A da CLT fala em ações ajuizadas até 2 anos depois da retirada da sociedade. Né? O sócio retirante, veja, até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: os sócios retirantes. Então, o sócio que se retira da sociedade, ele responde por 2 anos, desde que a ação tenha sido direcionada contra ele. Essa é a lógica do problema. Perfeito? De modo que ele, tendo se retirado há 2 anos e 8 meses, ele é parte manifestamente ilegítima, no meu modo de entender. Né? Aqui o gabarito, se você for lá, eu peço por favor para o Vitor. O gabarito diz: o embargante não pode ter a execução direcionada contra si ou ilegitimidade passiva. Eu abriria um tópico, como fiz aqui no modelo que você tem acesso, e digo lá: ilegitimidade passiva do sócio retirante e legitimidade passiva do embargante, que é o Rômulo. Perfeito? Essa é a ideia. Tendo em vista que ele se retirou há 2 anos e 8 meses, a ação contra ele foi ajuizada, entre aspas, agora, o direcionamento da execução, portanto, sobejou o prazo de 2 anos. Sobejou, extrapolou o prazo de 2 anos, desrespeitamos o artigo 10A caput da CLT. Portanto, ele é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Esta é a ideia. O embargante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Essa é a ideia. Embora a OAB diga aqui, ó, o embargante não pode ter execução direcionada contra si. Para mim é ilegitimidade, pois retirou da sociedade há mais de 2 anos, indicação do artigo 1003, parágrafo único, ou 1032 do Código Civil. Para mim, moçada, você tem que atualmente seguir o 10, perdão, aqui, ó, vamos colocar o 10
a item 3 da CLT. Atualmente, se cair isso numa prova da OAB, você tem que indicar o 10A para o 10A, inciso 3 da CLT e não mais ir para o Código Civil. Claro que a OAB, por vezes, ela indica também o Código Civil como uma legislação supletiva e autorizando que você indique o Código Civil e ela te dê a pontuação. Mas vamos ser técnicos, vá direto na CLT. É muito mais simples de você entender e buscar também no alfabeto, no índice alfabético remissivo que você estiver, ou melhor, tiver acesso a par da CLT que você estiver ou tiver em mãos ali, tá? Veja que, indicando essa lógica dos 2 anos, você já pontua com 0,8. E indicando o artigo, você já pontua com 0,2. Perfeito? Essa é a lógica. Ademais, o segundo argumento que se prevê agora, o mérito em si dos embargos, porque a questão do 10A, inciso 3, e legitimidade, é uma preliminar. Né? Aqui nós temos o mérito efetivo, que é a questão de o bem ser de família. Perceba o que o gabarito diz. O bem é de família por ser o único do executado não sendo passível de penhora, indicação do artigo 1º da Lei 8.009. Olha, minha gente, aqui, este ponto tá de graça. Não tem como você errar. O próprio entrevistado, o próprio Rômulo, que é o embargante, diz a você, advogado: é o único imóvel que eu possuo. Moro com a minha filha, porque eu sou viúvo. O oficial de justiça foi lá e penhorou o imóvel. Você vai lá na Lei 8.009, que você está careca de saber já, que é a Lei do Bem de Família. No artigo 1º caput, vou pedir para o Vitor ir lá, por favor, Vitor. No artigo, olha lá, o imóvel residencial próprio do casal. Ah, não é casal, tá bom. Ou da entidade familiar. Pronto, entidade familiar. É o nosso Rômulo com a sua filha. É impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza. Pronto, resolvido aqui. Salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Não é uma exceção. Portanto, neste caso, o imóvel é impenhorável. Não posso penhorar e, quanto mais, alienar, vender este bem em asta pública ou permitir a adjudicação, enfim. Este imóvel não pode ser constrito. Portanto, temos bem de família. Perfeito? Tudo bem? Gabarito, vamos lá. Bem de família, os 2 pontos que são importantes e que devem chamar a sua atenção. Acredito que essa questão da ilegitimidade é uma questão significativamente simples. Também a questão do bem de família é outra questão significativamente simples. Contudo, a correção monetária e o 475J do antigo CPC são 2 pontos que tenderiam a gerar confusão no candidato. Porque, veja, a súmula 381 do Tribunal Superior do Trabalho, ela é muito simples de ser decorada para a primeira fase. Mas a sua aplicabilidade na prática, especialmente em questões, peças práticas, né, você não vê com tanta frequência. E não vendo com tanta frequência, o aluno, o candidato, né, ou a candidata, pode ter uma certa dificuldade na sua aplicação. Se você for no problema, vou pedir para o Vitor, por favor, ir no problema, subir um pouquinho, perfeito, tá jóia, ó, veja. Foi verificado que a correção monetária foi calculada considerando o mês da prestação dos serviços. Correção monetária, atualização do valor mês a mês. Isso que é a correção monetária. Corrigir monetariamente. Foi verificado que a correção foi calculada considerando o mês da prestação dos serviços. Então, o mês que o fulano, a empregada que processou é a Sônia, que a Sônia trabalhou e não recebeu, por exemplo, horas extras, incidiu correção monetária sobre aquele valor de horas extras naquele mês. Não é este o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho na súmula 381. Veja comigo lá no artigo o que a súmula fala.
o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice de correção monetária do mês subsequente à prestação dos serviços. Portanto, atrasei salário esse mês, o índice de correção monetária é do próximo mês. É o que diz a súmula. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice de correção monetária do mês subsequente à prestação dos serviços. E o que ele disse aqui? O que o Rômulo narrou a par da fotocópia que ele obteve do processo? A correção monetária foi calculada a partir de cada mês de prestação dos serviços. Portanto, você tem que dizer em tópico próprio, abrir lá, da correção monetária, ou súmula 381, qualquer menção que você queira fazer. Abre lá, Vitor, por favor, no gabarito. Olha lá, a correção monetária deve ser ou deveria ser calculada pelo índice do mês seguinte ao da prestação de serviços e indicar a súmula 381. Não é uma pontuação tão significativa, não é? Ah, perdão, é assim, 0,80 e 0,20, né? De modo que você não trazendo esse conteúdo, você já perde um ponto. 0,80 mais 0,20, um ponto, né? Veja que a partir do momento que você conhece a súmula 381, você resolve rapidão. Agora, se você não tem conhecimento da súmula 381, tem uma dificuldade em buscá-la no remissivo da CLT, você vai rodar, patinar e muito provavelmente não vai conseguir sair do lugar. Tá? Dizer de forma muito simples que o índice de correção monetária deveria ser aplicado, o índice de correção monetária deve ser aplicado referente àquele posterior ao mês da prestação de serviços. Esta é a ideia da súmula 381 do Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito? Então vou colocar aqui 3, súmula 381 do TST. Perfeito? Bem simples. Mais que isso, para finalizar a resolução deste exercício, nós temos o item 4, que o gabarito da OAB diz sobre a incidência da multa de 10% prevista no antigo artigo 475J do CPC, que hoje é o atual 523, parágrafo 1º do CPC. Vou pedir para o Vitor ir lá. Veja, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, um cumprimento da definitiva obrigação far-se-á requerimento do exequente, sendo executado, intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias. Basicamente, o CPC, aqui, moçada, o CPC diz 15 dias para o executado pagar a dívida. Não pagou em 15 dias, vai no parágrafo 1º, ó, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10%, mais honorários de 10%, tá bom. Perceba, aqui o juiz que estava tocando essa execução, responsável por essa execução contra o Rômulo, aplicou o 475J do antigo CPC, que hoje é correspondente ao 523 para 1º do CPC 2015, e aumentou a dívida em 10%. Por quê? Houve a citação do Rômulo pelo oficial de justiça, 48 horas depois, que é o prazo estipulado no 880 da CLT para pagamento, o Rômulo não pagou, ele foi lá e penhorou o imóvel. Como no prazo legal de 48 horas previsto na CLT 880, o Rômulo não pagou, ele aplicou a multa prevista no 523, parágrafo 1º, que, repita-se, é o antigo 475J do CPC de 73. A pergunta aqui que fica para você é: este artigo, essa multa, aplica-se ou não no processo de trabalho? A resposta que a OAB esperava, especialmente porque você está despendendo o executado, o embargante, é não, não se aplica. Pura e simplesmente porque o 880 não faz menção a multa alguma.
Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação a fim de que cumpra a decisão ou acordo no prazo. Ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive as contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora. Qual que é a penalidade prevista no 880 da CLT? Se você não pagar, a penhora. Qual que é a penalidade ou uma das penalidades que o CPC prevê se não pagar no prazo de 15 dias? Multa de 10%. Perceba então que a CLT ela não é omissa. Não há uma lacuna normativa na CLT para você aplicar o CPC. O 769 da CLT diz lacuna. Eu preciso ter lacuna na CLT. Lacuna é um vazio. A CLT não pode prever nada a respeito, não tem previsão a respeito de um determinado instrumento, um determinado instituto, então eu pego do CPC e aplico no processo de trabalho. Aqui no caso, a CLT, à luz do 880, já disciplina a questão. Certo? Citou, né? Aqui no caso intimou na prática. Citou, 48 horas para pagar, não pagou, penhora. CPC, citou a pagar, não pagou, não pagou em 15 dias, 10% de multa. Qual que era a lógica aqui? Não se aplica ao processo do trabalho, está no modelo que você clica aqui no descritivo do vídeo, não se aplica ao processo do trabalho o artigo 523, parágrafo 1º da CLT, visto que não há lacuna normativa, como prevê, não há lacuna normativa na CLT, como prevê ou como autoriza o 769 da CLT. Portanto, mais uma vez, este ponto a respeito da multa específica é indevido, né? Ou esta condenação judicial é indevida. Perfeito? Vamos lá para o gabarito. Para finalizar, temos ainda requerimento de citação, notificação do embargado. Quem que é o embargado? É a Sônia, né? Que é a própria trabalhadora, a ex-trabalhadora, a ex-empregada que está movendo a ação. Tem lá no problema o nome dela, você tem que constar na qualificação também a Sônia. Então, requerimento de citação, notificação do embargado, 020, procedência dos embargos. Procedência dos embargos, ou seja, acolhimento dos embargos, para que, ou seja, né, declarado o Rômulo parte ilegítima e, portanto, então, os demais pedidos restam prejudicados, ou não sendo declarado parte ilegítima, 1 a 1, bem de família, súmula 381, e não se aplica o 475J, o 523, parágrafo 1º. Então, primeiro, ilegitimidade. Se cair ilegitimidade, vai para o bem de família. Se não reconhecer bem de família, pelo menos que a correção monetária seja do mês subsequente e que não se aplique a multa de 10% prevista no atual 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Perfeito? Essa é a lógica. Depois temos fechamento da peça, data, local, advogado, OAB, que está tudo aqui no modelinho descrito para você. Essa é a resolução, tá? Essa é a resolução deste caso, da OAB 8, eu gosto de dizer OAB 8, OAB 10, OAB 15, enfim, né? Do 8º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que cobrou, repito, embargos à execução. Também admitiu, como você vê no gabarito aqui, embargos de terceiro. Contudo, repito, já resolvi embargos de terceiro, então não vou resolver, né? Pelo menos não neste caso específico. É isso, minha gente. Espero que você tenha gostado, que se esse vídeo ajudou você, ajudou o seu colega, ajudou seu marido, sua esposa, enfim, quem quer que seja o seu amigo, curta, comente aí, deixe o seu comentário, se inscreve nesse canal para que eu possa cada vez mais produzir vídeos e buscar sempre ajudar gratuitamente. Isso é muito importante, esse canal é absolutamente gratuito e sempre o será, perfeito? Ajudar cada vez mais pessoas. Se você quer um contato direto comigo, pode ir lá, professor Capuzzi, C-A-P-U-Z-Z-I, no Instagram, me manda um direct, a gente vai conversando. Também pode comentar no vídeo que eu vou respondendo, tá bom? Desejo que você fique com Deus. Grande abraço, tchau.